Olá, nesta aula nós iremos fazer uma questão relacionada às atribuições do Congresso Nacional. A primeira coisa que você tem que lembrar, quando nós falamos em Congresso Nacional, nós estamos falando tanto da Câmara dos Deputados quanto ao Senado Federal. Lembrando que a Câmara dos Deputados, os deputados são eleitos por voto proporcional, já do Senado é por maioria simples. Quando a gente pega essa matéria para resolver, é importante que você faça a leitura dos artigos 48 e 49 da Constituição Federal. O Congresso Nacional aprova tratados internacionais por meio de, e aí nós temos as hipóteses, decreto, resolução, decreto-lei e decreto legislativo. Antes da gente responder, vamos ver o significado que eu encontrei no próprio site do Senado Federal. Aí tinha uma pergunta lá que formularam para eles. O que são projetos de lei, de decreto legislativo e de resolução? De acordo com a resposta, são propostas para a criação das normas que, dependendo da matéria de que tratam, podem se tornar uma lei, um decreto legislativo ou uma resolução. No caso do projeto de lei, é necessário que o texto seja debatido e aprovado tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, isto é, nas duas casas. No entanto, quando eu tenho um projeto de lei, você tem que saber que, além dele ser submetido à aprovação aqui, ele vai ter que ser submetido à aprovação do chefe do Poder Executivo. Essa é uma das diferenças do projeto de lei. Agora, quando nós falamos em decreto legislativo e também falamos da resolução, eles não são aprovados pelo chefe do Poder Executivo. Eles precisam apenas ser promulgados pelo presidente do Senado Federal para entrar em vigor. Então, a principal diferença entre um projeto de decreto legislativo e um projeto de resolução é o fato de que o primeiro, no caso aqui, o decreto legislativo, pode ser competência exclusiva do Congresso Nacional. Por exemplo, tratados, acordos ou atos internacionais. Então, tratados, acordos ou atos internacionais é de competência exclusiva do Congresso Nacional. Precisa ser aprovado tanto no Senado quanto na Câmara, enquanto que a aprovação do segundo, que seria um projeto de resolução, pode ser um projeto de competência privativa do Senado. Exemplo como operações de crédito interno e externo, que ocorre apenas nesta casa. Aí a fonte nós tiramos aqui do próprio site do Senado Federal. E aí nós vamos retornar à pergunta. O que diz a pergunta? O Congresso Nacional aprova tratados internacionais por meio de decreto legislativo. Decreto legislativo, conforme eu mencionei aqui embaixo. E para a gente fortalecer mais esse conhecimento em relação ao Congresso Nacional, nós temos que ir lá nas atribuições do Congresso Nacional. É importante que você faça a leitura desse artigo, porque cabe ao Congresso Nacional, observa, com a sanção do presidente da República. Nesse caso aqui é a sanção do presidente da República. Já no artigo 49, que também é atribuição do Congresso Nacional, aqui do Senado e aqui da Câmara dos Deputados, nessas três situações aqui, não exige a sanção do presidente da República. Então, se for dispor do sistema tributário, da arrecadação e distribuição de rendas, nós temos aí que cabe ao Congresso Nacional com a sanção do presidente da República. Se for falar de plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado, também é competência, cabe ao Congresso Nacional com a sanção do presidente da República. Fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. Quem é que vai decidir isso, a fixação e a modificação do efetivo das Forças Armadas? É a atribuição do Congresso Nacional, mas tem que ter a sanção do presidente da República. Os planos, programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento são a mesma coisa. Limite do território nacional, o espaço aéreo, o espaço marítimo e os bens de domínio da União é que atribuição do Congresso Nacional, mas tem que ter sanção do presidente da República. Quando nós falamos também de incorporação e subdivisão ou desmembramento de áreas de território ou de estados, tem que ser ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas, mas além disso, isso é atribuição de quem? Do Congresso Nacional, mas com sanção do presidente da República. Transferência temporária da sede do governo federal.
para transferir temporariamente a sede do governo federal para outro estado, isso é atribuição do Congresso Nacional com sanção do presidente da República. Concessão de anistia, para anistiar. A anistia, ela é um benefício. Então nós temos aqui um benefício concedido pelo Congresso Nacional com a sanção do presidente da República, por meio do qual perdoa a prática de um crime, ou seja, de um fato criminoso. Então nós temos aqui a anistia. É bom mencionar que a anistia, ela difere do indulto, porque o indulto, ele é concedido por decreto do presidente da República e apaga todo fato criminoso. Então isso aí nós teríamos o indulto. E além do que, o indulto ele pode ser delegado também. Nós temos algumas autoridades que podem praticar o indulto por delegação do presidente da República, que seria, vou colocar aqui no cantinho aqui, o Procurador-Geral da República, poderia ser o Advogado-Geral da União, poderia ser ministros de Estado, e esses aqui seriam concedidos por um decreto. Podem ser delegadas. É muito importante você ter em mente essas diferenças, a anistia e do indulto. Lembrando que indulto aqui não é do Congresso Nacional. O indulto pertence a quem? Ao presidente da República, que pode delegar. Agora, a anistia é pelo Congresso Nacional com sanção do presidente da República. Outra atribuição do Congresso: criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observados que estabelece o artigo 84. Então, aqui é atribuição do Congresso Nacional com sanção do presidente da República. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, telecomunicações e radiodifusão, matéria financeira, cambial, monetária, instituições financeiras e suas operações, moeda, seus limites de emissão e montante de dívida mobiliária federal, fixação dos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal, observados que dispõem os artigos 39, parágrafo 4º e seguintes aqui. Depois é bom você fazer a leitura. Então, todos esses fatos que nós mencionamos são atribuições do Congresso Nacional com sanção do presidente da República. É isso que você tem que ter em mente, é isso que você tem que memorizar. Bom, então nós vimos aí que o artigo 48 é atribuição do Congresso Nacional com sanção do presidente da República. Agora, olha o artigo 49 da Constituição Federal. Olha o que diz. É de competência exclusiva do Congresso Nacional. E onde está a resposta dessa questão que nós estamos analisando? Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Isso é competência do Congresso. E através do quê? Através de um decreto legislativo. Quem é que pode autorizar também a declaração de guerra? É o Congresso Nacional exclusivamente. Ele pode autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. É o Congresso Nacional exclusivamente que autoriza o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder 15 dias. Então, quem é que autoriza a ausência do país, do presidente e do vice-presidente? É o Congresso Nacional, é exclusivo dele. Aprovar o estado de defesa, a intervenção federal e autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas também é atribuição exclusiva do Congresso Nacional, compete a ele exclusivamente. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar ou os limites da delegação legislativa, mudar temporariamente sua sede. A sede do Congresso é ele exclusivamente. Diferente lá de cima que nós falamos, mudar a sede do governo. Sede temporária do governo federal, se é do governo federal, aí sim é atribuição do Congresso Nacional com sanção do presidente da República. Agora, quando nós falamos que o Congresso Nacional quer mudar temporariamente sua sede, aí é somente ele, atribuição exclusiva dele. Faça a leitura desses demais artigos aqui, que é importante
você memorizar. São vários tópicos que nós temos, por exemplo, aqui, escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas. Quem é que escolhe os 2/3 dos membros dos Tribunais de Contas? É exclusivo do Congresso Nacional. Mexer com atividades nucleares é exclusivo do Congresso Nacional. Autorizar referendo e convocar plebiscito. Quem é que autoriza o referendo? Quem é que convoca o plebiscito? É exclusivo do Congresso Nacional. Autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa de lavra de riquezas minerais. Isso é o que? Exclusivo do Congresso Nacional. Aprovar previamente alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Isso é exclusivo também do Congresso Nacional. Você pode observar que no artigo 48 e 49 nós temos as atribuições que são importantes ao Congresso Nacional, sendo que do artigo 49 é exclusivo do Congresso Nacional. Então é importante você frisar. E com isso nós terminamos essa questão, porque nós tratamos aqui sobre o Congresso Nacional, a competência dele, que é aprovar tratados internacionais. Vimos que isso é a competência exclusiva dele, e ele vai aprovar por meio de decreto legislativo. Caso queira fazer alguma anotação, dá uma pausa nessa página para você tirar as suas dúvidas. No mais, na próxima aula, retornamos com outro assunto. Um grande abraço e até mais.